Olá, olá, boa noite. Bem-vindos à Nave Mãe, mesa da Septim Capital Rio de Janeiro, com escritórios em Cuiabá e em breve em outros cantos deste mundão e do universo. Parceiro BTG, exclusivo, vamos que vamos. Por partes, a gente teve hoje o Ibov corrigindo, né, um dia de queda, queda generalizada em basicamente tudo caiu. Petro se segurou um pouco, fechou levemente acima. Só que Petro, se a gente olhar com carinho, ela deixou esse candle aqui, essa formação do dia, que é uma formação que parece levar um topo, né? A gente tem um topo. E uma coisa que é importante para a gente aqui é exatamente essa divergência de topo dos indicadores, ou seja, o papel subiu mais do que os indicadores subiram. Isso mostra que essa alta teve uma força, uma razão de ser menor do que o esperado. Petróleo teve um dia que na segunda metade do dia ele recuperou alguma alta, fechou próximo às máximas, mas também começa a querer ratear um pouco. Seria bem razoável o petróleo dar uma corrigida, mas não temos aqui nenhuma divergência, né? Então o movimento segue. Teoricamente, $100 agora é a nossa meta, tá? Isso é bem importante, a gente manter em atenção. Como falei, a Petro teve um dia de queda, abriu forte, subiu, deixou quase que uma figura, deixou exatamente aqui nesse candlezinho, temos uma figura exatamente como foi a do candle diário, né? E aí vocês têm a ideia de que teve a alta, teve essa figura, se tiver um dia de queda, a gente tem a confirmação, e aí o papel entrega. Então, podemos esperar para Petro que faça algo similar. E aí a gente tem aqui uma primeira parada nos 32,80, mas não podemos esquecer que temos um gap aqui, um hiato no gráfico, na casa dos R$30,60. Isso é importante para a gente, tá? Isso seria uma queda superior a 10%, na casa de 13% de queda, que depois de várias semanas de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta, essa seria a sétima, não deixa de ser esperável, digamos assim, né? Até no mensal, até no gráfico mensal, a gente está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, por enquanto, de alta no papel. É razoável esperar pelo menos uma correção, tá? O SPX, o S&P 500, também teve um dia que tentou abrir e subir relativamente bem, mas lateralizou, fechou próximo do 0 a 0. Hoje, que seria um dia de reação, não foi. O mercado abriu lá fora, tentou subir e caiu no final do dia. Isso não é muito legal, mas é menos pior do que só cair direto, né? Bom, o foco disso foi a própria Nvidia, que teve um dia que abriu forte em queda, mas recuperou, fechando numa leve alta. Pois bem, o que aconteceu hoje à noite? Aconteceu uma coisa muito esquisita, muito esquisita, que foi a questão dos títulos americanos. Os títulos americanos, no início da madrugada, abriram explodindo no sentido mais amplo da coisa, quase 10% de alta. O pessoal tentou dizer que foi um glitch, ou seja, uma falha no sistema e tudo mais, mas não é razoável crer que foi uma falha no sistema, porque o papel lateralizou depois e teve uma série de negócios, alguns negócios aqui ainda em faixas muito altas, até depois voltar para próximo do 0 a 0. Muita gente fala que isso aí foi, na verdade, uma intervenção do Fed ou de alguma instituição
para tentar neutralizar isso aqui. Porque isso aqui é um cenário de estresse. E existe, temos a expectativa, vários players do mercado estão já colocando a questão de daqui a pouco tá com um jeitinho de daqui a pouco dar merda. No sentido bíblico da coisa. Caos, as 7 pragas do Egito de uma vez só. E aí, isso acontecendo, esse spread acontecendo todo, isso seria um sintoma de liquidação, de venda forçada, né? O que a gente chama de stop, liquidação por parte de um player muito grande, de um banco e tudo mais, que teria que despejar esses títulos a mercado para zerar a carteira. Se esse foi o caso, saberemos num futuro muito breve, porque a gente vai ter provavelmente o socorro do Fed para esse banco, ou do FDIC, alguma coisa do tipo, ou se for um banco europeu, do Banco Central Europeu ou do país onde esse banco está registrado. Tá? Existem hoje um sem número de bancos que podem ter sofrido isso na madrugada de domingo. Né? Lembrando que, por exemplo, aí você fala, mas domingo. O Lehman Brothers quebrou no domingo. Ele foi decretada a liquidação dele no domingo. Então, nada é impossível. Né? Várias coisinhas no ar ainda. Eu fui alimentando o grupo esse final de semana, né, domingo principalmente. E aí eu botei essa informação, que é a questão da greve dos empregados automotivos. Grosseiramente fiz até uma conta, né, que basicamente se todos os funcionários entrarem em greve ao mesmo tempo, recebendo $500 por semana como auxílio, esse dinheiro aqui segura 11 semanas de greve. Dado que é improvável que todos comecem de uma vez só, essa greve pode ser estendida muito mais tempo. E hoje o presidente do sindicato foi muito agressivo em falar que o pessoal está viajando, as empresas estão viajando, que o governo está completamente louco, que as propostas são tão ridículas que não tem nem que sentar e conversar. Aí aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é a relação do tamanho do balanço dos principais bancos centrais do mundo ante os principais, o S&P, né? E aí você vê que desde 2008 para frente, o S&P subiu basicamente em linha com o tamanho dos balanços dos bancos centrais, ou seja, à medida que os bancos centrais expandiam e jogavam mais dinheiro na economia, o Fed, os mercados tinham mais dinheiro, as coisas ficavam mais baratas e a coisa subia. E agora, no dia 15/9, a gente tem exatamente uma contração de base monetária que é ligada diretamente à questão americana. O Banco Central americano está enxugando o mercado agressivamente e o S&P continua em alta. Não seria absurdo pensar que isso vai corrigir também. Tá? Isso aqui não sei se mexe, mas isso aqui se mexe. Foi engraçado que ontem, antes da cagada, antes do estresse, daqueles negócios de 5 e tantos %, 10% de alta no título de 2 anos, saiu na Reuters uma nota falando que pesquisadores do Federal Reserve mandaram uma série de avisos nas semanas recentes falando sobre possíveis movimentos disruptivos, né? Movimentos gigantes nos treasuries americanos, principalmente pelos hedge funds estarem com volume muito short no preço, nos títulos, ou seja, eles estão vendendo, apostando inclusive em novas altas megalomaníacas. O que esse pessoal está apostando é que o Fed vai ter que aumentar mais os juros
ou o Tesouro Americano vai quebrar, no sentido de vai ter que emitir mais títulos para pagar as contas do governo americano, que estão num buraco gigante. Ele vai ter que monetizar eventualmente essa dívida, e aí o título da dívida desvaloriza e a taxa sobe muito. A grande questão é que, se o inverso for o contrário, que é o medo do pessoal do Fed, aí se o inverso for verdade, um monte de hedge funds vai ter que sair correndo atrás, comprando títulos, e aí você vai ter uma implosão das taxas, uma alta extremamente veloz da taxa de juros, que é inclusive o que eu estou esperando na questão, quando a gente está comprado lá no BTLT39, lá no trade do caos. Aqui uma coisa muito interessante, que é a diferença da performance da parte de utilities, né, de serviços básicos, saneamento, energia, essas coisas, no S&P 500, que são os setores defensivos. Isso geralmente acontece quando o mercado é de queda. Então, a gente teve uma alta expressiva no utilities nos últimos dias, e no Russell 2000, que são as 2.000 ações mais líquidas do mundo, dos Estados Unidos, a gente teve uma queda, né? Então, o que seria uma operação de... quando a gente fala do utilities, a gente está pensando como se fosse quase que um hedge, né? São ações de alta segurança. E aí, buscando a questão da NVIDIA com a CoreWeave, basicamente é o seguinte: a CoreWeave tem registro num escritório de contabilidade pequeniníssimo, micro, que é tipo daquelas... Quem viu The Big Short ou Too Big to Fail, qualquer um dos dois filmes, A Grande Aposta, se não me engano, o nome do filme, do The Big Short. Eles mostram como... E até aquele do Leonardo DiCaprio, que ele fala, não, porque a gente está aqui vendendo uma empresa de coisa aeroespacial, o caralho é 4, o as do baralho, aí você mostra, bota lá. Na realidade, o que a gente tem é uma cabaninha com uma plaqueta falando que aquilo é uma empresa. Então, basicamente, a CoreWeave está registrada num cantinho desse, tá? Aí, como coisa também que até o Felipe falou, Taiwan detecta 103 aviões militares perto da ilha. Isso foi das coisas mais graves. Isso aqui é uma coisa que é o que eu estou vendo que a Petro vai ter que fazer. O ministro de Minas e Energia está apostando nisso, que é exatamente a Petrobras pagar entre 30 e 47 bilhões para encerrar disputas no CARF, perdão. E entendo eu que pode isso ser frustrante e caro na leitura dos investidores, porque acabaria, por exemplo, diminuiria muito a chance de um dividendo extraordinário esse ano, né? Então era isso que eu queria repassar para vocês, porque a gente não pode esquecer que quarta-feira a gente tem uma super quarta, a gente tem o Fed falando, o Powell falando, e de noite, depois de tudo, a gente tem o Copom. Expectativa desses que vos falam, Copom cortando 0,5 em linha, não acho que ninguém está esperando diferente disso. É claro que o mercado pode ficar pedindo, digamos assim, 0,75, mas hoje o esperado é 0,50. Lá fora, a expectativa do mercado no 0 a 0, é simplesmente jogar para frente um próximo aumento. A minha leitura é que o Fed vai soltar um dot plot, ou seja, um quadrinho com as previsões internas dos próprios diretores do Fed, que indicam o que eles acham que vai ser a taxa terminal. E aí, nesse dot plot, eu acho que a gente vai ter provavelmente uma aceleração, um tom mais hawkish. Espero ouvir também no parlatório
do Powell sobre a questão dos combustíveis e alimentos, que estão com uma inflaçãozinha chata, ruim. Então entendo que existe uma briga aí que o Powell vai assumir que tem que brigar, que tem que entrar, e isso pode aumentar o tom rocks do dia e pode terminar de botar água no chope da galera. Ok? Essa é a expectativa aí pelos próximos dias. Está todo mundo em compasso de espera, porque quarta-feira é o dia. Beleza? Tenhamos todos um excelente resto de semana. Hoje foi só segunda-feira. E vamos que vamos. Abraços.